Boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus queridos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Alexandre Silva e eu gostaria de agradecer você que já está aqui conosco, né? E você que talvez irá assistir isso depois, essa gravação depois. O intento de nós estarmos aqui é lermos a Bíblia de capa a capa, ok? E dentro das condições, das nossas possibilidades, a gente poder levar de uma forma agradável aí algum tipo de informação para você. Não temos, como eu falo sempre, a pretensão de explicar a Bíblia toda, até porque nós não temos envergadura espiritual para isso, né? E o intento nosso é compartilhar com vocês um pouco dessas escrituras e incentivar que cada um de vocês leiam a Bíblia. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo te ajude a compreender as escrituras e o que a gente puder dar um suporte, nós estamos aqui para isso, tá bom? Você que está vindo hoje pela primeira vez, não se preocupe, porque já estamos no Gênesis 41 até 45. Todos eles estão gravados no canal, né, do YouTube, O Escravo de Cristo. Você pode ir até lá, assistir esses vídeos para você acompanhar, e depois, toda terça-feira, quem está nos Estados Unidos e no Canadá, é 1 hora de diferença agora, né? Para frente, mais para frente serão 2 horas, né? Mas agora é só 1 hora de diferença. Então, agora aqui nós estamos às 8 horas do Brasil, lá às 7 horas, né, dos Estados Unidos e Canadá. Então, vocês são muito bem-vindos e eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo fale com você e que você entenda aquilo que você lê, porque Deus, ele deseja que o povo dele conheça ele. Ele é um Deus de relacionamento e ele quer se relacionar com você. Então, vamos usar esse tempo para fazer essas coisas, tá bom? Meu muito obrigado a cada um de vocês. E hoje nós começaremos o Gênesis capítulo 41 até o 45. Toda terça-feira nós lemos 5 capítulos. Então, quando acabar hoje, amanhã você já começa a ler o Gênesis 46. Por quê? Porque na outra semana nós vamos ler do 46 ao 50, ok? Então, são sempre de 5 em 5. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu papel para anotação. Eu sugiro que você tenha um caderninho de anotação, eu tenho o meu, e aí a gente vai fazendo a coisa que acontecer. Conforme estaremos explicando, nós vamos também atendendo aí você. De repente você tem alguma pergunta, tudo, tem uma coisinha aí que o Cláudio colocou, que é só você levantar a mão, e aí a gente para a gente trocar essa ideia e explicar, de repente, alguma dúvida que você tenha. Tá certo? Então, vamos lá. Bem-vindo aí a Su, que chegou. Ó, o Douglas aí, abençoado da paz, amém. Que Deus abençoe, Douglas, a Su também, uma bênção. Rapaz, hoje nós estamos bem na foto, ó. Nós estamos com Brasil, nós estamos com a Austrália, chegada da Austrália, agora é o Bruno e Pamela. Nós estamos com Estados Unidos, a Su, né? Nós estamos... O Canadá, não sei se está aí ainda, né? Não, mas, o Caio também é de São Paulo, mas é de outra região. O Douglas é de outra região. Que bom, maravilha. Graças a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 41, verso 1. Então, aqui é a hora que nós já contamos das histórias, né? E José acabou ajudando o copeiro, mas o copeiro esqueceu dele, ficou preso, né? E Deus, ele sempre arruma uma forma de visitar os seus filhos, né? De socorrer os seus filhos. Então, o faraó, ele tem um sonho. E esse sonho que o faraó tem, o José vai interpretar, né? No Gênesis capítulo 41, José interpreta esse sonho do faraó. Do verso 1 até o verso número 8, ele vai explicar esse sonho, porque nesse sonho, o faraó, ele vê 7 vacas, 7 espigas, e ele vê 7 boas e 7 feias, né?
Então, ele vê 7 vacas bonitas e tudo, e 7 vacas bem magrelas. 7 espigas bem bonitas e 7 espigas bem seca, né? E o faraó continua falando para ele. Do verso 9 ao verso 14, o copeiro mor, ele vai e se lembra, né, do José, do que aconteceu, e ele conta. Do verso 15 ao verso 24, o faraó manda chamar o José, e quando o José chega, ele conta o sonho para o José. Eu queria abrir um parênteses aqui, né? Porque José, você lembra que ele foi castigado lá no começo, né, da história dele, porque ele contava os sonhos e as pessoas caçoavam dele, os irmãos dele, né, tratavam ele mal. Então agora olha aí, ó, Deus usando o potencial que ele deu para o José, né, interpretando os sonhos. E aí o faraó conta o sonho para o José. Do verso 25 ao 37, o José interpreta o sonho do faraó. E aí ele vai deixar, e o faraó vai ficando perplexo com todas as riquezas dos detalhes que o José vai contando ali para ele. Até que José, ele começa a dar a solução. Ele vai além, ele não só revela o sonho, mas agora José, ele começa a explicar para o faraó como que ele tem que fazer as coisas. Dá uma olhada. No verso 38, o faraó, ele fica tão perplexo, ó, no verso 38, ele fica tão perplexo que ele vai e coloca o José como governador, porque ele fala assim, ó, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, assim, Faraó fica tão impactado, mas tão impactado, que ele vira e fala assim, tem que ser esse homem, tem que ser esse homem, né? Eu não sei por que eu vou falar isso, mas Deus sabe todas as coisas. De repente, você está aí numa empresa aí, ó, toda atolada, cheia de dívida, quase abrindo concordata, e Deus pode te colocar lá para salvar essa empresa, e de repente você virar chefe, diretor, gerente, vai entender, né, os propósitos de Deus para te abençoar. Mas segue aqui. Do verso 39 ao verso 45, o faraó elogia José e ele reconhece Deus na vida de José. E é por isso que ele coloca José sobre o comando do Egito. Todo o Egito tem que estar sob o comando do José. Ele só é menor que o faraó no trono, né? Então, o faraó, ele entrega tudo, ele dá posse de tudo, né? E, por fim, eles vão ainda e querem fazer a aliança de José. Então, eles entregam, né, uma mulher, a Potífera, né, que é a filha do sacerdote, para o José, para que ele case e ele também seja um cidadão. Eu vejo nessas coisas, né, como que às vezes nós somos levados a, a nos envolver com aquilo que Deus nos abençoa, né? Você vê aí que lá na frente, Deus vai achar um jeito de intervir nisso aí. Porque, ó, a primeira coisa que eles fizeram com José foi tentar mudar o nome do José, né? Zafenat Paneia, né? O nome que botaram nele. Então, se você não está firme na palavra de Deus, você vai ver que a primeira coisa que este mundo ele tenta fazer é mudar o seu nome. Por quê? Porque mudando o seu nome, eles vão tentar mudar aquilo que você é, né? Então, no final das contas, você vai perceber que José, ele nunca perdeu a própria identidade. E existem interesses por trás dessas coisas que parece inconsciente, né? Mas ela soa com um tipo de aliança, de segurança, porque o nome do José foi mudado, né? Zafenat Paneia, eu estava vendo, significa criador, preservador da vida. Lá atrás, você vê como que era a situação, né? Ele era só o sonhador que os irmãos não gostavam. Do verso 46 ao 49, já com 30 anos de idade, eu queria que você lembrasse que essa é a mesma idade ministerial de Jesus, né?
Ó, com 30 anos de idade, a mesma idade ministerial de Jesus, José ajuntou muito mantimento, muito trigo, né? Que parou de contar. Ele tinha tanto, mas tanto já acumulado que eles pararam de contar, né? Então, eu vejo aqui esse paralelo, né? Mesmo novo, mas Deus deu uma sabedoria tão grande. Do verso 50 ao 52, nascem dois filhos de José com Potífera, né? O primeiro se chama Manassés, que significa Deus me fez esquecer, né? Manassés significa Deus me fez esquecer. Tudo que ele passou lá com os irmãos, né? Na escravatura, na prisão, então ele põe o nome do filho de Deus me fez esquecer. E para o segundo filho, o nome é Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aliança. Então, olha que coisa, né? A importância desses dois nomes. O primeiro é Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo é Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tem alguma coisa ligada ao nome Benoni, mas eu não tenho certeza se é esses dois aqui. Mas, Xandão, me ajuda aí, caso você consiga. Viu, Xandão? Caso você consiga, eu acho que tem alguma coisa a ver com Benoni. Aí você pode me mandar aqui no celular, Xandão, que aí eu mando aqui, eu coloco aqui. Ou se você já quiser aparecer e falar, pode aparecer e falar, que é bênção também. Beleza? É que o Xandão é um dos braços meu aí, graças a Deus. É isso mesmo, é o Efraim. Do verso 53 ao 57, acabam os primeiros 7 anos de fartura. Então, ó, aqui no verso 53 ao 57, os anos de fartura começam a acabar, né? Então, agora vai começar a entrar fome na terra, né? E aí vem os 7 anos de fome. E aí o que começa a acontecer? Todas as terras começam a sofrer com a fome, e aí eles têm que começar a ir para o Egito para comprar comida. E aí o José vai vendendo a comida do Egito para as pessoas. De cada país que vai chegando lá, compra comida e volta, vai deixando o dinheiro lá, né? No capítulo 42, começa a reviravolta da vida de José. Por quê? Os irmãos de José têm que vir ao Egito para comprar comida. Do verso 1 ao 5, Jacó manda seus 10 filhos comprar comida no Egito, já que os rumores dizem que o Egito tem comida de sobra por lá. E o caçula, né, o irmão caçula, porque foi 10, com o caçula que nasceu depois lá de José, é o Benjamim, né? Então, o Benjamim fica com o pai dele, Jacó, e os 10 irmãos que venderam lá o José desce, né? É porque Jacó não vai confiar o Benjamim, que é o mais novo, na mão deles também. E eles vão para o Egito e passam por lá para comprar comida. Do verso 6 ao verso 9 do capítulo 42, acontece um negócio interessante aqui, né? O José, ele vê os irmãos dele e reconhece, mas nenhum dos irmãos reconhece ele. Talvez porque ele estava todo pintado, todo adornado, né? Então não vai conhecer mesmo, né? E aí o José se lembra dos sonhos, e lembra que nos sonhos deles o José via os trigos dos irmãos se dobrando, agora os irmãos chegam lá e se dobram para poder comprar, né, as coisas lá, né? E do verso 10 ao 24, José acusa os irmãos dele de espião, porque José, ele quer se libertar de tudo aquilo que estava dentro do coração dele, né? E uma forma dele fazer isso é obrigando esses irmãos a ficarem voltando. E a única garantia que ele tem de fazer isso é se ele faz alguma coisa que obrigue eles voltarem. E olha o que ele faz. José prende eles por 3 dias lá. E depois manda buscar o irmão mais novo, porque eles contam uma história que tem um irmão mais novo. Então ele fala assim, ó, vai lá, se for verdade, se vocês não forem espião, vocês têm esse irmão, traz para mim, né?
E aí ele fala, vocês buscando esse irmão mais novo, diga a verdade. E aí, já que o José era o mais novo, o José não chegou a conhecer o Benjamim, né? No verso 22, acontece um negócio interessante. Olha o verso 22, ele diz assim, ó. Rubem respondeu-lhes dizendo, não vou lhe dizer eu, não pequeis contra o moço, mas não ouviste. Hoje vedes aqui o sangue que nos é requerido. Então, esse Rubem aqui, ele começa a confessar, ó. No verso 22, ele não sabe que que o governador do Egito é o José, ele começa a confessar, ó, nesse 22, que eles que são responsáveis por tudo isso, porque eles venderam o irmão. E é nesse momento que José sai da presença deles e vai chorar. Então, esse outro Simão, provavelmente o que sugeriu matar, né? No verso 18, 19 e 20. Eu creio que foi esse Simão que sugeriu matar. Mas aí amarrou e mandou de volta para os seus... José pega e manda pôr o dinheiro deles dentro das coisas dele, né? E aí fica com esse compromisso com eles, que eles têm que trazer esse irmão. E quando eles trouxerem esse irmão, aí ele diz, para garantir que vocês vão voltar, eu vou prender um. Eu vou prender um. E quando ele vai prender esse um, vocês lembram lá atrás na história que eles queriam matar, mas um falou para não matar, para jogar no poço, e depois, na hora de executar ele, falou assim, ó, vamos vender, porque a gente não corre o risco do sangue dele cair nas nossas mãos. Aí vai e vende. Então, agora, olha que situação. O que sugeriu vender, agora vai ficar preso. Ai, meu Deus. A palavra de Deus diz, tudo que o homem plantar, isso também colherá, né? Aí, olha o que o verso 25 fala. Os irmãos de José voltam do Egito. Então, eles vão para a casa deles. Um ficou lá preso e eles têm que agora descer com José. Aí, olha a história. José mandou montar os sacos de alimento deles e dentro do saco de alimento ele colocou o dinheiro de cada um de volta. Então, eles encontraram tudo, eles contaram tudo para Jacó. E Jacó disse, mas o Simão morreu? Ele falou, não, está preso. Lembra que o Simão falou para não matar, mas para vender para o pessoal das carruagens que passaram lá, os mercadores? Então, agora o Simão está preso. Agora vocês querem levar o Benjamim, o Jacó fala. Aí o Rubem, o que estava sugerindo lá, calma, vamos fazer isso aqui. O Rubem fala assim, ó, eu me comprometo com a minha própria vida de proteger o Benjamim e também de trazer o Simão de volta. Então, ó, agora esse Rubem, esse é o mesmo Rubem que deitou com a Bila, que era concubina do Jacó. Ó, para você ver o tamanho do enrosco que esse cara se enfia. Então, agora, para honrar o pai dele, já que ele desonrou, Deus está dando uma chance dele honrar esse pai. Então, ele agora promete, com a própria vida, levar o Benjamim, trazer o Benjamim de volta e ainda trazer o Simão que o José prendeu lá no Egito. Meu Deus do céu. Parece novela, né? Tá tudo bem aí, povo lindo? Tá tudo na paz aí com vocês? Tá fluindo? Tá tranquilo? Ok, qualquer coisa dá um toque aí. E aí, vamos tocar o bode. E aí, ó, no capítulo 43, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Ó, você vai ver que demorou para eles descerem, ó. Do verso 1 ao 15, a fome era gravíssima na terra. E logo o mantimento, então, de Israel mandou que voltasse para comprar mais comida. Ó, se você parar para pensar que cada um deles tinha um animal de carga e que esse animal de carga leva carga dos dois lados, são 10 jumentos com aproximadamente 200 quilos de comida. É muita comida, gente. E aí você multiplica isso por 10,
É muita comida, é mais de 2.000 quilos de comida. Mas, ó, eles, se você vai ver lá na frente, você vai ver que eles descem para lá com 70 pessoas, né? Então, 70 pessoas comendo 2.000 quilos, você viu aí que os camaradas meio que se fartaram, né? E logo acabou o mantimento e mandou Israel que voltasse para comprar mais comida. Olha aqui, ó, Simão continuava preso e os irmãos estavam lá descendo agora, 10 irmãos, né? 9 que foram, mais o Benjamim. Mas os filhos de Israel temeram a advertência do faraó e disse: não voltem aqui sem o irmão mais novo. Então Judá fez um juramento de morte a Israel para poder voltar ao Egito. Ele disse que levaria Benjamim e que o traria de volta e que também traria Simão, que estava preso. Então, ó, o Rubem chegou lá e tentou honrar o pai, e agora o que deu a ideia de matar está fazendo um juramento de morte. Que se tiver que morrer, é ele que morra. Você está vendo como que Deus usa a política dos homens para cumprir a vontade dele? Olha aí que coisa. E aí, olha o que acontece. Israel permitiu, então, que Benjamim descesse, né? E também mandou Israel presentes para o faraó, além de bálsamo, mel. Mandou o dobro do dinheiro e devolveu o que estava em cada vaso que trouxeram do Egito. Então foram todos os irmãos mais uma vez até o Egito. Do verso 16 ao 34, eles chegam lá e agora José, pela primeira vez, põe os olhos sobre o irmão mais novo, que nasceu depois dele lá, que é o Benjamim, com esses homens, e já questiona também sobre o pai deles. E em seguida leva toda a sua casa para comerem juntos. Então, ó, quando Josué vê o Benjamim, já entra cura no coração de José. E aí ele chama os irmãos para ir comer junto com eles, vai marcar uma refeição. Os irmãos ficam atormentados, porque eles pensam o pior, né? E aí eles começam a se confessar um para o outro sobre o dinheiro encontrado, né? Que foi colocado, e o desespero toma conta deles, né? Então, eles também entregam os presentes que o Jacó mandou. No verso 26, se cumpre o sonho de José. Se você tiver com a sua Bíblia, em Gênesis 37:10, esses irmãos, eles se inclinam diante de José, mas eles não sabem ainda que é José, né? Então, o que José falou em Gênesis 37:10, acontece no verso 26 do 43. Porque no verso 26, eles vindo à casa do José, eles se inclinaram até a terra. Está escrito no verso 26. Eles se inclinaram até a terra. Então, no Gênesis 37:10, José fala que viu os feixes de trigo se inclinando perante o feixe do José. Olha aí, ó. A palavra de Deus não volta para ele até que cumpra tudo aquilo para que foi falada e prometida. E ao ver todos ali juntos para aquela refeição, José saiu e foi chorar. E recompondo-se, voltou para comer e foi colocado segundo a idade do primogênito ao maior. José preparou uma mesa, ele cumpre aquela palavra, né? Faça uma mesa na presença dos meus adversários, né? Então agora José fez essa mesa e o José pôs o lugar, a vaga de cada um. Eu fico imaginando o terror que tomou conta desses caras, porque como que José sabe a idade de cada um, a posição de cada um, né? Então, assim, é incrível o cuidado e o zelo, né? E o Benjamim foi quem recebeu o melhor tratamento à mesa. Tudo que eles comiam, o Benjamim ganhava 5 vezes mais do que os outros. E com isso eles se alegraram muito naquele dia. Como que o nosso Deus é bom, né? Gênesis capítulo 44. José arma aqui uma nova arapuca para os caras, né? Os irmãos dele, porque agora José tem o segundo plano, que é trazer o seu pai. Então, José agora quer trazer o seu pai para que possa morar com eles. Então, José arma esse plano.
do verso 1 ao 15. Após todos os animais estarem carregados, José mais uma vez ordena que devolvam todo o dinheiro. Se você lembrou agora há pouco, o Jacó mandou o dobro do dinheiro novo para comprar e devolver a porção que ainda veio, e mais os presentes. Mas agora olha o que o José está fazendo. O José está de novo colocando tudo de volta o dinheiro deles, né? Cada um no seu saco de comida. Mas o José manda colocar o copo que ele usou na noite do jantar no saco de alimento do Benjamim, que é o mais novo. E após a refeição, o José dispensou os irmãos e mandou os irmãos foram embora. Depois que os irmãos andaram um bocado, José mandou guardas atrás deles, né? E aí fez todo aquele teatro, tudo, e aí eles falam para que quem tiver com esse copo, que seja preso, que seja morto, que vire escravo, tudo, que eles nunca fariam isso, e todo aquele teatro, né? Em relação a esse copo. E aí eles vão abrindo saco por saco, né? E, de repente, os dinheiros estão lá, mas o copo está no saco do Benjamim. E isso gera um terror em cima dos seus irmãos, porque eles pensaram, agora nós estamos sendo castigados por Deus pelo que fizemos no passado. Do verso 16 ao 34, Judá intercede por Benjamim. Lembra que eu falei? O que deu a ideia de matar, agora está intercedendo. Judá se desespera ao saber que, pelo crime, Benjamim ficará como um escravo e conta toda a história e a promessa a seu pai de trazer Benjamim com eles, que também não existe nenhuma possibilidade dele subir sem o moço. Sendo assim, ele se coloca para ser escravo em lugar dos seus irmãos que subirem e que vão subir com o moço. Para você ver como que é as coisas, né? Esse camarada, esse Judá, ele está dando a ideia de matar o José antes de jogar no poço. Só que agora olha a situação que ele está. Ele agora pede para ele ser escravo. Por quê? Porque ele tem agora uma situação com o pai. Ele tem uma situação com o pai. E aí essa situação põe ele num beco sem saída, porque ele tem que voltar com o moço. Ele tem que voltar, ele jurou para o pai dele. E agora, olha a situação. O moço está sendo condenado, e ele está numa situação terrível. Por quê? Porque ele não tem como resolver. Né? E agora o faraó tem ele nas mãos. E ele não tem nada, ele não pode fazer nada. Simplesmente ele fica desesperado e pede para que o faraó tenha misericórdia dele e ele precisa levar o moço de volta, né? E assim a gente entra no capítulo 45. Hoje foi bom, hein? Acabando até cedo. Ó. O capítulo 45, o José traz esses homens para a presença dele e se revela. Ele se revela para eles, né? Do verso 1 ao 16, José conta para seus irmãos que tremem de medo, mas José diz que Deus que cuidou dele para a preservação da vida, tanto dos seus quanto da terra, porque o plano foi revelado a ele. Então, você vê, né? Como quando você está debaixo da vontade de Deus, quando você está debaixo da vontade de Deus, você reconhece que todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, Deus ele até permite, mas é para que você saia vitorioso. Eu sei que é ruim quando a gente tem que passar por momentos
difíceis. Não é nada confortável, não é gostoso, não. As lutas, as guerras. Hoje, antes mesmo de eu estar falando com vocês aqui, eu estava falando com uma família que está, se eu não estiver enganado, eles estão na Paraíba, ou é Goiás ou é Paraíba. E eles estão passando uma prova tão grande, sabe, com o filho. Se vocês puderem depois colocar na sua oração, o nome do menino é Kevin. O menino está sofrendo porque dá uns apagões nele, ele entra em choque, a família chora, ele some, é uma doideira. Né? E eu estava orando com ele aqui para acalmar ele, né? Mas a gente não entende. E na hora que a gente estava orando por ele, Deus colocou no meu coração que ele vai subir a montanha com aqueles legendários, com o filho dele. Eu contei isso para ele, ele desmoronou de choro, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu falei para ele, você vai ver, você ainda vai subir as montanhas do Legendários com o seu filho. E eu louvo a Deus, porque se Deus ele coloca isso no coração e confirma no coração do outro, Deus ele tem um jeito dele fazer as coisas. E ele vai fazer, porque ele é Deus, né? Vamos para o 45. José se revela para os irmãos. José conta para os seus irmãos que tremem de medo, mas José diz que Deus que fez isso. E também que Deus deu a solução. E por isso ele estava no comando de todo o Egito. Imediatamente mandou seus irmãos trazerem seus pais e todo o povo para morarem perto dele, em Gossém. Gossém, irmãos, é a parte mais fértil da região do Egito. Por quê? Porque ela está à beira do Nilo. Então, quando o Nilo seca, na parte seca, eles vão lá, aram a terra e planta. Quando o Nilo enche, vem, afoga tudo aquilo. Aí, na hora que baixa as águas de novo, a terra está fértil, irrigada e nasce tudo. E eles pegaram justo esse pedaço, né? Então, José abraçou Benjamim e beijou Benjamim e os seus irmãos. No verso 17, Faraó foi muito generoso com os familiares de José e deu o melhor do Egito a eles. Ao ouvir que José era vivo, Israel quase desmaiou e não podia acreditar. Um novo ânimo entrou em Israel e foi ao Egito rever o seu filho. Então, é maravilhoso o jeito como que Deus ele faz essas coisas acontecerem, né? E eu fico imaginando a alegria desse Jacó descendo, né? Correndo lá para ver o José, né? Sabendo que o José tem 2 filhos. Eu fico pensando, ele saindo de lá pensando, meu Deus, além de meu filho estar vivo, eu tenho 2 netos, né? Então, a partir da semana que vem, nós vamos ver como foi o encontro, né? No 46, o Jacó descendo para se encontrar, né? Ah, não, é o 46 que vai. Não, tá certo, né, Cláudio? 41 a 45. Não é isso? Tá certo. Aí, na semana que vem, nós vamos do 46 ao 50. É isso mesmo. Hoje é do 41 ao 45. Então, aqui a gente para, mas é tão maravilhoso ver, né? Quando chega aqui, no 28, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Então, essa parte é maravilhosa. Por quê? Porque o Israel, que é Jacó, ao contrário, né? Jacó, que agora é Israel, ele tem uma nova chance, né? Eu não sei o que Deus quer te dar de nova chance, mas se Deus fez isso para esse homem, eu tenho certeza que ele tem algo para fazer para você também. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E, já vai ler do 46 até o 50, ok? Você tem aí, mais 7 dias, você tem que estar aí, tem mais 7 dias para ler 5 capítulos. Se você ler 70% de cada capítulo,
que um é pequeno, o outro é um pouquinho maior, na próxima terça você já leu tudo. Se você ler um por dia a partir de amanhã, você acaba um dia antes do estudo. Tá bom? E assim a gente vai parando por aqui, agradecendo a todos vocês que estão aqui e vocês que vão assistir aí pelas redes sociais, né? É o nosso desejo que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento, né? Eu faço esse resumo para eu não ficar tão repetitivo, né, tão pesado, de ficar lendo versículo por versículo. Mas se você tem qualquer pergunta, você pode estar entrando e perguntando, a gente vai tentando responder dentro do possível. Tá certo? Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente. Elcião, Bruno, Pamela, Douglas, Xandão, obrigado. Silvana, Patrícia, meu obrigado, Sul, Luiz, Deus te abençoe. E o Lucas, Deus te abençoe, filho. Claudinho, como sempre, cara, você é uma bênção na minha vida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe com toda a sorte e bênção. Terça-feira, estamos juntos de novo, mesmo horário, tá bom? Estados Unidos, 7 p.m., Brasil, às 20 horas. Fiquem com Deus, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês.